Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre sentimento, mas não é qualquer sentimento não, é o sentimento que você sente sobre você. Perceba, aquilo que você acha sobre você vai determinar como você se sente em relação aos seus objetivos, aos seus desafios do futuro, aquilo que você quer alcançar. E isso impacta diretamente no alcance de seus resultados. Então, caso você tenha algum julgamento negativo sobre aquilo que você deseja buscar, sobre aquilo que você está almejando, esse vídeo é para você. Muitas vezes nós temos o poder, mas infelizmente começamos a achar que a gente não tem e aí a gente passa a não ter mesmo. Então esse vídeo é sobre isso. Nós vamos tratar os porquês e ao final, então fiquem até o final, eu vou dar uma direção para se resolver esse problema. Então vamos lá, olha só. Você, quando te perguntam assim, ó, quem é você? Existe sempre aquela ideia, né? Um ideal de ser. Qual é o nosso ideal de ser? De ser humano. É aquele ideal que diz que nós somos, né, luz, que nós somos potencialidade pura, que nós somos imagem e semelhança de Deus vivo, que nós somos muita coisa, né? Nós somos demais, nós somos potencialidade. Mas por que nós sendo isso, a gente ainda sente medo, sente angústia, né? Quando é confrontado com os nossos objetivos, a gente sente que não é bom o suficiente, sente às vezes que não é capaz de fazer aquilo, duvida se vai dar certo ou não. Por quê? Qual é essa? O que leva uma pessoa tão potente a sentir isso? Então perceba, nós estamos aqui diante de um problema, que é a concepção racional daquilo que nós somos e aquilo que a gente sente na prática. Por que a gente sente isso, mesmo sabendo que a gente é isso? Então, é sobre esse tema que nós vamos falar hoje. A questão é que você construiu, por meio de um hábito, você construiu a opinião sobre você que faz com que você tenha, se você tiver, algum julgamento negativo sobre a sua potencialidade. O seu hábito de se julgar negativamente fez com que você desenvolvesse uma maneira de se sentir mal ou às vezes não tão potente quanto você é. Esse hábito, ele tem origens, né, lá na nossa natureza em si, né, do ser humano antes da civilização, que é um viés negativo que o cérebro tem para manter a nossa sobrevivência. Então, antigamente, qualquer arbusto que se mexia era um motivo da pessoa se preocupar demais com a própria sobrevivência. Podia surgir dali o motivo da sua morte, né, algum animal, alguma coisa. Mas a nossa sociedade, ela evoluiu tanto a ponto de fazer com que a nossa sobrevivência seja, em parte, tranquila. E o problema é que o nosso cérebro ele não evoluiu como a nossa rede social, ou seja, nós ainda temos muito preocupação, muito viés de sobrevivência onde não precisava. A gente se comporta como quem está à beira de perder a sua sobrevivência. A gente se comporta da mesma maneira quando a gente se preocupa. Por exemplo, nós, ao nos preocuparmos, a gente ativa as mesmas partes do nosso cérebro de que quando a gente estava realmente em perigo. Ou seja, naquela época, né, das cavernas, a gente realmente precisava ficar preocupado, mas hoje não. E a gente então continua o hábito sem precisar. E além disso, que esse hábito, que esse viés natural fez com a gente? Fez com que a gente criasse o hábito de olhar para o negativo das coisas. Então, se você olha para o negativo, se você tende a olhar para o negativo das coisas, é natural que você também corrobore julgamentos negativos. Então perceba, se eu ficar procurando por que eu não dou conta, você vai achar os motivos.
É aí que está a questão. Se você deu mais atenção a motivos que corroboram que você não dá conta, que você é insuficiente, que você pode não ser capaz o suficiente, então você vai achar isso de você. E por que você faz isso ao natural? Por causa do viés de sobrevivência do nosso cérebro. Então perceba, você tem um hábito devido ao viés de sobrevivência do cérebro que te faz ter um julgamento negativo sobre a sua pessoa, sobre a sua potencialidade e assim isso se reflete nos seus resultados. E agora, então, pensem só, por que é que alguém iria sentir medo? Porque ele quer se garantir. Por que alguém vai se sentir que não dá conta? Porque ele quer que ele não passe vergonha ao tentar. Por que é? Vocês estão entendendo? Todos os sentimentos que vocês sentem, eles têm um porquê. E é um porquê de sobrevivência. Que foi, né, lapidado por causa desse hábito de se olhar para o negativo das coisas e assim você faz o que a gente chama de plausibilidade. Você cria plausibilidade para determinados julgamentos negativos. Como então, Igor, que a gente resolve esse problema desse hábito ruim e passa a ter uma concepção positiva sobre a nossa potencialidade? Como fazer isso? Primeiro de tudo, você precisa ter em mente que esse é um jogo de atenção. A atenção que você coloca em determinado ponto vai fazer a diferença no seu julgamento. Então, se você pode decidir colocar atenção em algo que vai te ajudar a te julgar positivamente, por que então que você não faria isso? Entenderam? A questão é que você está habituado a olhar para o negativo por causa do viés da sobrevivência, mas você não precisa continuar habituado a isso. Você pode mudar o seu hábito. E assim você passa então a buscar corroborar, a buscar subsidiar julgamentos positivos sobre você. Você então passa a ser uma fonte de provas de que você é bom, de que você é capaz, provas para si mesmo. Ao mudar esse viés, ao focar sua atenção naquilo que faz com que você se sinta bem consigo mesmo, tenha uma opinião positiva sobre você, então você vai mudar os seus resultados, porque ao pensar em um objetivo, não vai te dar mais medo, angústia, sentimentos de insuficiência, mas sim empolgação, curiosidade, vontade, energia. Para fazer isso, para mudar tão radicalmente a sua opinião sobre você, para mudar a sua identidade, você precisa de método. E é esse método de atenção guiada, que eu vou utilizar no meu curso Eu Mereço Mais, que eu vou lançar 8 de março. Então, se preparem, porque quem entrar nesse curso vai aprender a olhar e corroborar e fazer uma plausibilidade positiva sobre si mesmo. E essa questão ela é extremamente relevante. Se você não faz isso, ao natural isso não acontece, devido ao viés natural do cérebro de ser sobrevivente, de querer a sua sobrevivência, então buscar a todo momento os pontos de negativo. Ou seja, aqui eu estou te dizendo que se você continuar fazendo aquilo que você foi naturalmente feito para fazer, que é sobreviver somente, você não vai desenvolver toda a sua potencialidade por causa da opinião que você vai ter sobre você mesmo. E essa opinião sobre você, a sua identidade, se ela não condizer com os seus objetivos, você nunca vai alcançá-los. Para que você alcance seus objetivos, você precisa se ver compatível com ele,
com esse objetivo grandioso. Se você não se ver compatível com o que você deseja, você não vai ter consistência, foco, determinação para fazer aquilo que é necessário fazer para que você alcance o seu objetivo. Entenderam, gente, a questão do julgamento, de onde que surgem esses sentimentos negativos? Eu quero então que vocês comentem alguma coisa em relação a esse ponto, né? Sejam relativo aos julgamentos que vocês fazem sobre si, ou que vocês gostariam de fazer sobre si, que ainda não conseguem, que ainda não sentem. É tudo sentimento. Então, comentem aí, compartilhe esse vídeo com quem precisa, com quem você entende que é uma pessoa que é negativa, vamos colocar assim, uma pessoa que tem muita facilidade em falar coisas negativas sobre si. Manda esse vídeo porque é conhecimento puro isso daqui, tá bom, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus e até mais.